A parte 3, falaremos sobre os princípios básicos de segurança em atmosferas explosivas. Quanto à classificação dessas áreas, onde nós vimos lá na parte 1, sobre os termos e definições, aqui iremos ver com mais ênfase. Relembrando o conceito que a atmosfera explosiva é um ambiente ou um local onde ocorre o manuseio ou a utilização de substâncias inflamáveis que podem ser dadas em forma de misturas com gases, vapores ou poeiras. E tais misturas podem vir a causar riscos de explosões. Então, estão presentes especificamente em áreas industriais, como os setores de petróleo, gás ou mineração, tais substâncias potencialmente perigosas. E assim, para que a gente possa entendê-las, foi criado o estudo das áreas, ou seja, a classificação das áreas. Que se em uma área eu possuir gases, eu terei o numeral 0 para identificar aquela zona. Ou seja, então aquela zona passa a ser uma zona 0. E o que significa a zona 0? Significa dizer para o trabalhador que naquele local possui um gás contínuo de uso prolongado, de uma mistura prolongada naquele ambiente. Se eu tiver uma zona 20, que a zona 0 é acrescida do numeral 2 na sua frente, tornando a zona 20, significa dizer que eu tenho agora não um gás, agora eu tenho um vapor ou uma poeira de uso prolongado. Logo, ele recebe a nomenclatura zona 20. A zona 1 significa dizer o quê? Que se o numeral 1 estiver presente ali possui um gás. Entretanto, a sua concentração naquele ambiente é de forma intermitente. Existirá momentos que ele está presente, existirá momentos que ele não estará presente. Se eu acrescer o 2 na frente desse 1, ele virará a zona 21. Significa dizer o mesmo conceito. Eu só retiro a substância. Quem é que estará agora de forma intermitente? Será o vapor ou a poeira. Então ele recebe a zona 21. Ou seja, a intermitência dessa mistura que caracterizará aquela zona. A zona 2 significa dizer que agora não tem mais nem gás. Agora significa dizer que terá gás. Entretanto, ele é um gás que é pouco provável de aparecer. Tá? Não é o uso prolongado, não é a existência daquele gás, mas de uso intermitente, em concentrações elevadas. Não, ele é um gás que pouco aparece. Tá? Então ele recebe o numeral 2, caracterizando a zona 2, e ou 22, que caracteriza o vapor ou a poeira de forma pouco presente, com concentração pouca. Definição de uma zona com risco. O objetivo da classificação em zonas distintas tem dois propósitos, conforme a TEX, que é um manual europeu. Especificar como categorias de materiais utilizados nas zonas indicadas, certificando que estão adaptados aos gases, vapores ou névoas, ou poeiras. Classificar os espaços de risco em zonas com possibilidade de evitar como fontes de inflamação e para executar sua seleção. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é quanto à classificação das áreas.
ou zonas. Tá? Então, através dessa regulamentação aqui, define a classificação dessas zonas, a necessidade de classificação. Então, classifica uma área por meio da elaboração de um mapa, tá? Que vai representar em cada área a sua devida mistura e o seu grau de concentração e permanência naquele local. Então, o tipo de substância que pode estar presente naquele local e suas propriedades químicas, quando submetida ao processo de combustão, é a probabilidade dessa substância estar no meio externo, os limites da área com os riscos de presença de misturas explosivas. Todos esses índices são tratados dentro do estudo de áreas. Tá? Então, a concentração do gás é maior e é necessário instalar equipamentos com maior grau de proteção. Nós vamos ver essas nomenclaturas, esses modos de segurança dos equipamentos mais adiante. Então, existem duas filosofias, a americana e a internacional, tá? Para a classificação das áreas. Hoje, atualmente, a tendência mais forte é que são utilizadas a nomenclatura internacional, tá? De onde que vem a IEC 679 e as suas partes. Então aqui, ilustramos aqui a norma internacional, na qual ela caracteriza aqui, o que nós vimos. Então ela chama zona 0, zona 1, zona 2, zona 20, 21, 22, de acordo com a presença de gases, vapores, poeiras ou névoas, tá? E a americana, ela substitui os numerais por classes, tá? Classe 1 diz respeito a gases e vapores, classe 2, poeiras e pó, e classe 3, fibras, né? Dividindo-os em 1 e 2. A 1 é quanto ao grau de exposição, o perigo pode estar presente durante a operação normal, durante o reparo ou manutenção, ou onde haja uma falha, tá? Dos equipamentos elétricos. E a divisão 2 é o material combustível, que está presente, mas confinado em um recipiente fechado. O sistema é normalmente ventilado. Tá? Então, a norma utilizada mundialmente é essa aqui internacional, onde a classificação das áreas é feita por zonas, utilizando os numerais 0, 1 e 2. Classificação quanto aos materiais, né? Na norma internacional, eu tenho os grupos, que são formados grupo 1, grupo 2. Tá? O grupo 1 diz respeito a atividades em minas, tá? Ocorre em minas onde prevalecem os gases da família do metano e poeira de carvão, ou seja, em minas o aparecimento, né, especificamente naquelas minas, né, onde são extraídos os minérios, esses gases aqui e as poeiras de carvão. Tá? Então aqui existe um grupo específico para tratar sobre a proteção nessas áreas explosivas. Temos o grupo 2, que são as indústrias, né, onde ocorrem as superfícies químicas, petroquímicas, farmacêuticas, subdividindo elas em 2A, 2B e 2C, onde o grupo 2A é o representante desse grupo, é o propano. Assim como o grupo 1 representante é a família do metano, porque é um tipo de substância que ocorre frequentemente nas minas. O grupo 2 são
é a família do propano, onde você encontra acetona, álcool, amônia, benzeno, etanol, gasolina, etc. Já o grupo 2 é a família do eteno, onde você vai ver o éter, o monóxido de carbono. E o grupo 2C é representado pelo hidrogênio, onde a gente encontra o acetileno. Isso na norma internacional. Já na norma americana, existem outros grupos. É o grupo A, variando do A ao G, e devidamente as suas famílias. O grupo A é o acetileno, o grupo D é o propano, o grupo G é as poeiras orgânicas. Quanto à temperatura de ignição espontânea, o que seria isso? Temperatura de ignição de um gás é a temperatura em que a mistura é muito alta. Ou seja, aquela mistura daquele determinado gás, ele possui uma temperatura elevada para entrar em explosão, sem que seja necessário adicionar energia. A própria mistura já possui elementos necessários para proporcionar uma explosão. Esse parâmetro é muito importante, pois limita a temperatura máxima de superfície, que pode ser desenvolvida por um equipamento que deve ser instalado em uma atmosfera potencialmente explosiva. Significa dizer o quê? Eu tenho aqui dentro desse setor uma mistura qualquer que possui uma temperatura elevada e eu tenho que cuidar aqui para proteger esse meu motor que está aqui dentro, para que ele tenha uma temperatura de superfície baixa, para que não influencie nessa temperatura já elevada dessa mistura. Ou seja, eu tenho que ter uma proteção adequada aqui nesse equipamento, no qual limite a temperatura de superfície ocasionada pelo próprio equipamento. Temperatura de superfície é todo equipamento para instalação em áreas classificadas, independente do tipo de proteção, que pode ser projetado e certificado por uma categoria de temperatura de superfície. Ou seja, todos os equipamentos possuem uma temperatura de superfície, que ao receberem energia elétrica pelos efeitos dos elétrons, há uma dissipação de calor. E esse calor ele fica ali no invólucro. E daí tem que ser cuidado, uma proteção para que essa temperatura de superfície do invólucro não influencie na temperatura da mistura existente. E aqui nós temos uma tabela, né, com as seguintes temperaturas. Tá? São elas que essa temperatura varia de 85 a 450 graus. Né? Então, através da norma europeia, que é a norma internacional que vimos aqui, eu tenho essa coluna com essa nomenclatura e tenho essa aqui, a norma americana, que é a NEC. Tá? Aqui são as IECs. Então, eu tenho aqui a temperatura de 85 graus é o índice T6. A temperatura de 100 graus eu tenho a T5. A de 135 graus eu tenho a T4. A de 200 graus T3. 300 T2 e 450 T1. Tá? Essas aqui são elas setadas. Então, lá na frente nós vamos ver nas especificações dos equipamentos, na placa, constará essas temperaturas de superfície, ou seja, a temperatura medida no invólucro do equipamento. Tá? E nós vamos ver os tipos de proteções para eles. Finalizamos aqui a parte 3. Partimos agora para a parte 4.